Fala, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Espero que tenham comemorado a Páscoa ontem, que foi essa semana agora. É justamente sobre isso que eu queria falar. Existe um erro que nós cometemos após a Páscoa, né? No dia da Páscoa, lá no domingo, a gente celebra, a gente comemora, come doce a beça, né? Come bastante, comemora a ressurreição de Cristo. Mas, falar pra vocês, existe um modo de comemorar, um modo de agradecer a Jesus que é muito superior a uma festa de um dia. O modo de se comemorar a Páscoa se sintetiza em um estilo de vida. Eu acho que muitas vezes as nossas comemorações elas têm ficado um pouco rasas nesse sentido. Nós precisamos aprofundar a nossa comemoração e a nossa gratidão ao Cordeiro de Deus. Bom, mas para isso a gente precisa primeiro começar falando sobre a antiga Páscoa, que é um apontamento para a nova Páscoa. A antiga Páscoa é quando o povo de Israel foi liberto do Egito e o sangue do Cordeiro em cima das portas impediu que a morte chegasse à casa daqueles que tinham o sangue cobrindo, tanto que em inglês a Páscoa é chamada de Passover, né? Passar por cima, porque o anjo da morte passou direto por cima porque viu o sangue de um cordeiro nas portas. Isso é um claro apontamento para a liberdade que nós encontramos no sangue de Cristo, onde nós estamos cobertos pelo seu sangue e isso afugenta a ira de Deus sobre nós. Então, tanto a antiga Páscoa quanto a nova Páscoa é uma comemoração à liberdade. Então, nós celebramos a ressurreição de Cristo, mas precisamos entender um pouco o que isso gera. Qual o motivo de Cristo ter nos libertado? Porque o povo de Israel não foi liberto do Egito à toa. Não foi liberto do Egito para viver ao seu bel prazer, mas foi liberto do Egito para se tornar povo de um só Deus, uma nação santa, exclusiva do Senhor. O Senhor mesmo diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus fala que os recolheu como sua herança, seu tesouro pessoal. Eles não foram libertos para saciar os seus próprios desejos descontroladamente, como se fossem animais e fazer o que eles bem entendem, não. Eles foram libertos com um propósito muito claro. Inclusive é o que Moisés fala para Faraó, né? Faraó, deixe que o povo vá, para que adore a Deus. Esse é o motivo da nossa liberdade. Eu acho que às vezes a gente comemora a Páscoa como sendo comemoração à liberdade, mas nós não entendemos para que Jesus Cristo conquistou essa liberdade para nós. Nós fomos comprados a preço de sangue, não para sermos livres para voltar a pecar, mas nós fomos livres para voltar a cumprir a vontade de Deus e ser o povo exclusivo dele, conforme Pedro escreve, uma nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Amigos, nosso Deus é ciumento, ele ocupa muito espaço, ele não aceita outros ídolos. Nós fomos livres para voltar à exclusividade de Deus. E isso é interessante porque no Antigo Testamento, né, na primeira Páscoa, tinha uma ordem muito clara. Vocês vão sacrificar o cordeiro e vocês têm que comer o cordeiro por inteiro, não deixem para o próximo dia. Se o cordeiro for muito para uma só família, divida com outra família. Ah, amigos, isso é incrível, isso é incrível. Porque para mim isso é nítido, a simbologia para o tempo presente. Nós temos que experimentar do cordeiro, não à toa Jesus fala que ele é o pão da vida, né? A gente usa a ceia justamente e comerão da minha carne, sabe? Porque nós estamos nos alimentando do sacrifício do cordeiro. Isso é um simbolismo porque nós precisamos fazer. Nós precisamos aproveitar o Cordeiro por completo. Só que tem uma notícia. O Cordeiro de Deus é demais para nós. Jesus Cristo é demais para nós, a ponto dele transbordar. E quando ele transborda, nós precisamos compartilhar isso com outras pessoas, para que outros possam vir e comer nessa mesa de comunhão. Isso é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é dividir o Cordeiro que você mesmo está experimentando. Por isso nós não podemos pregar o Evangelho se nós não estivermos experimentando do Cordeiro. Porque a ordem era: comam. Comendo e sendo além do que vocês precisam, dividam. Então isso é um apontamento para os dias atuais, que é: sejam cheios do Espírito, aproveitem-se do sacrifício do Cordeiro. Vai ser demais para vocês, vai ser muita coisa. Então dividam com aqueles que ainda não ouviram falar do Filho de Deus. Então nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, mas nós fomos libertos com um propósito muito claro. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Olha, em 2 Coríntios 3:17 até o 18 está escrito assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
E essa passagem ela é bem famosa, mas olha só o que está escrito. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Agora, a liberdade para quê? Para fazer qualquer coisa? Não, ele é claro depois no texto. Ele fala a liberdade porque assim todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Jesus morreu, ressuscitou, ele rasgou um véu que nos separava do santo dos santos para que nós pudéssemos conhecer algo novo. Nós somos livres para enxergar algo ou alguém que nós não conseguíamos enxergar antes. Porque, meus amigos, no começo, lá em Êxodo 33:20, Deus fala assim para Moisés: a minha face você não pode ver, porque ninguém verá a face de Deus e sobreviverá. Mas quando você corta para Apocalipse 22, tá escrito assim: e verão a face de Deus, e o seu nome estará escrito em suas testas. Esse é o final do livro. Então algo acontece entre Êxodo e Apocalipse que nos permite ver a face de Deus. Esse algo é Jesus Cristo morrendo e ressuscitando no terceiro dia, nos dando do seu Espírito, nos dando vida para que possamos voltar a contemplar a glória do Senhor. E o que essa glória gera? Transformação. Porque continuando, ele diz assim: estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Por isso a Páscoa é tão importante, porque a morte de Jesus faz a propiciação pelos nossos pecados, mas a sua ressurreição nos dá vida, porque quando ele voltou ao céu, sendo exaltado acima de todo nome, ele falou: é importante que eu vá, porque vai vir alguém que vai estar com vocês, aconselhar e vos fará lembrar de tudo. Quando eu tenho dito, é o Espírito do Senhor que nos dá a liberdade de voltarmos a conhecer a Deus como era no Jardim do Éden. É por isso que nós fomos libertos. Então, como nós aproveitamos a Páscoa, como nós celebramos realmente a Páscoa? Vivendo uma vida para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Afinal, essa é a vida eterna. João 17:3. Já cansei de repetir isso aqui nesse canal. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a qual enviaste. Entendeu? Então uma vida onde nós não vivemos como foco principal, conhecer a Deus e torná-lo conhecido, é uma vida que você despreza a Páscoa. Não adianta você ir na cantata da sua igreja e fazer um monte de coisa, tananã, no domingo, e chegar na segunda-feira, você não vive a sua vida com o objetivo principal de desfrutar do sacrifício de Cristo. Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós estamos satisfeitos nele. Essa frase é de John Piper e pode ser aplicada aqui. O sacrifício da Páscoa, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é mais bem aproveitado em nós quando nós realmente usamos a liberdade que ele conquistou para vivermos por meio do Espírito. E toda vez que nós não vivemos para conhecer a Deus, nós desprezamos o que Jesus fez naquela cruz. Assim como no Antigo Testamento, todo sacrifício, na verdade, era um grande churrasco. E uma das partes mais importantes do sacrifício, que tornava o sacrifício agradável a Deus, era que a família que tinha ido sacrificar se sentasse naquele lugar sagrado para comer o sacrifício. Não comer o sacrifício era reduzir o sacrifício, deixar ele menos agradável e satisfatório para Deus. Nós sacrificamos a Deus da maneira correta quando nós nos alimentamos em comunhão do sacrifício. Quando nós aproveitamos do Cordeiro de Deus, quando nós nos deleitamos no Filho, quando nós extraímos prazer da fonte infinita de prazer, que é Jesus. Porque a ressurreição do Filho, a Páscoa, nos dá o poder de acessar o trono da graça com confiança. Nós podemos acessar o trono da graça não porque nós queremos o status de estar perto do rei, não porque nós queremos o ouro que tem naquela sala, mas porque nós queremos voltar a desfrutar da presença do rei. Nós queremos voltar a servir o rei diante do seu trono, conforme está escrito em Romanos 8, a partir do versículo 11. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não da carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque
todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui fica muito claro, nós fomos salvos, nós fomos libertos do senhorio do pecado, não para voltar a viver ao nosso bel prazer, mas para se satisfazer e deleitar-se no Filho de Deus e extrair todo o nosso prazer dele. E ele continua dizendo, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amigos, essa passagem é muito poderosa e ela é fundamental para entendermos a Páscoa. A ressurreição de Cristo remove a escravidão do pecado, mas não te deixa soltinho. Não te deixa soltinho no pagode. A ressurreição de Cristo te coloca um novo espírito, não mais de escravidão, não de servo, porque Ele nos chama não de servos, mas de amigos, porque Ele tornou conhecido tudo que o Pai faz a nós. Um servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o Filho de Deus veio e tornou conhecida a vontade do Pai. Então nós fomos livres, não temos mais o espírito de escravidão, mas nós temos um espírito de adoção ao qual clamamos, Abba, Pai. E aqueles que vivem conforme o Espírito são realmente os filhos de Deus. Não só quem confessa com a boca, mas quem confessa com o coração e vive uma vida sujeita ao Espírito. Então, o erro que nós não podemos cometer depois da Páscoa é tratar a Páscoa como se fosse um feriado qualquer. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, nos aprofundar nas Escrituras, nos aprofundar em conhecer e saber quem Deus é e viver um estilo de vida do reino. Se alimentar do sacrifício de Deus. Isso sim vai ser celebrar a Páscoa de um jeito agradável ao Senhor. Não somente da boca para fora, mas de coração. Meus amigos, esse foi mais um episódio do nosso podcast Quem por Jesus. Se você puder, deixa um like para ajudar a gente aqui. Compartilha esse vídeo com alguém, porque eu sei que você pensou em alguém ao longo desse vídeo. Então compartilha com essa pessoa e comenta aí algo que você achou, tá bom? Até semana que vem, meus amigos. Fiquem com Deus.